Gálatas capítulo 6, verso 17. Abra a sua Bíblia. Gálatas 6, 17. Eu queria que hoje a gente meditasse sobre esse tema. Você quer ser um peixe beta? Né? Ele vai, já vai tirar aquele versículo, e você já deve ter visto ali que o peixe beta é bonito, né? Então, se eu perguntar quantos querem ser o peixe beta, diga amém, né? Coloridão. Gálatas 6, verso 17, diz o texto aqui: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, pedir que a graça de Deus venha sobre nós, nesta noite de cura. Essa noite é uma noite de cura, irmãos. Essa noite é uma noite que Deus vai falar com você de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, tão poderosa. E Deus vai curar você de uma maneira que Ele nunca fez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que tem jorrado em nosso meio, e nós pedimos que essa noite a Tua palavra seja abundante e poderosa, Pai. Em nome de Jesus, libera a Tua unção de cura, a Tua unção de restauração. Senhor, abre os corações, abre os corações. Senhor, desata a unção esta noite sobre nós. E eu peço em nome de Jesus que seja assim para a Tua glória. Amém. Amém. Irmãos, Gálatas 6,17, você já leu comigo: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essa é uma pergunta que muita gente faz e parece que não tem absolutamente nada a ver com esse peixe colorido que está no fundo de onde eu estou pregando. Parece que não tem absolutamente nada a ver, mas a gente vai chegar lá. As marcas de Jesus na vida de alguém. Na vida de Paulo, todo mundo imagina que isso aqui provavelmente seja as marcas que ele tem nos seus sofrimentos. Paulo é uma pessoa que ele viveu muito intensamente o Evangelho, e por conta disso ele carregava marcas e perseguições. E eu vou dizer sim, essas marcas desse sofrimento traziam marcas sobre Paulo, sim. As marcas que Paulo carregava, ele usou essas marcas para dizer: ninguém me perturbe não, porque eu sofri por Jesus, então eu tenho autoridade. Mais ou menos isso. Eu tenho autoridade porque eu não estou de brincadeira no Evangelho. As coisas me aconteceram e eu levo muito a sério, essas coisas são muito sérias. Algumas pessoas já se lembram daquele desenho do Rei Leão, e tem uma daquelas cenas lá, que o Simba, ele vai lá para... Ele foge, né? Ele é expulso lá pelo Scar, e ele vai embora e ele encontra Nala. Aí ele encontra aquela leoa, e ela está falando do perigo, aí Nala faz assim: eu rio da cara do perigo, né? Assim, eu rio da cara do perigo, né? Não tem medo de nada. Poderia ser a palavra de Paulo. Paulo poderia dizer: eu rio da cara do perigo. Ele poderia dizer, como diz, sofrimento: eu como perseguição no café da manhã. Irmãos, essa é uma frase que cabe em Paulo. Eu não desejo sofrimento para nenhum missionário. Geralda está nos assistindo, os amados e Miguel Calmon estão assistindo, e que Deus abençoe ricamente vocês foram muito preciosos estar com vocês terça-feira. Nós oramos todos os dias por vocês, a igreja ora, né? Por vocês, líderes também, a igreja ora por vocês. Mas vocês não sofrem como Paulo, mas não sofrem de jeito nenhum. Vocês têm carro, vocês têm casa, não moram, não estão perseguidos. A perseguição no Brasil é uma perseguição de impedir você de fazer aquilo que é um direito seu constitucional de fazer. Está sendo impedido de ter culto. Continua não tendo culto em Miguel Calmon. Aí funciona assim, ó. O prefeito autorizou as igrejas a abrirem, exigindo CPF e RG de quem vai para a igreja. E para entrar na igreja tem que ter temperatura, uma pia de água. Imagine uma igrejinha de 20 pessoas, botar uma pia, um medidor, um termômetro na porta para todo mundo entrar, e criança está proibido e só pode 20 pessoas. E vai fiscalizar de igreja em igreja. Agora você vai abrir, não pode agora não. O fiscal só pode dia tal. É desse jeito.
Isso é perseguição religiosa? Claro que é. Mas é o máximo que vai acontecer, não traz marca, impede a igreja, afasta a comunhão, prejudica, mas não é propriamente a perseguição que se imagina. Vamos colocar aqui o texto de Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Você vai ver a promessa que Deus fez acerca de Paulo, bem diferente dos missionários atuais, não porque isso seja um demérito, mas uma realidade de contexto. Quando, Atos 9, verso 15 e 16, Ananias foi chamado para orar por Paulo, o texto bíblico está na tela, o texto bíblico do verso 15, e só falta o 16, quando eu ler o 15, ele vai botar o 16. Ananias estava com medo de falar de Jesus para Paulo. E aí o Senhor fala para Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel. Olha o que diz o 16. Eu mostrarei quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O Senhor falou que ele ia sofrer. A nossa explicação teológica, ou seja, aquilo que nós temos de elemento na Bíblia para explicar, é mais ou menos o seguinte: Paulo mexeu com quem não devia mexer. Paulo perseguiu a igreja. Irmãos, isso é verdade. Isso leva duas implicações para a gente. Uma implicação de que você não deve falar mal da igreja, porque você está brincando com Jesus. Não é nem que você não tem razão. Você pode até ter razão, mas não faça isso. Não faça isso porque vai dar mal para você. E a segunda explicação é a explicação de que esses políticos, essas pessoas que perseguem a igreja, estão dentro d'água. Mas pode ter certeza que estão dentro d'água mesmo. Falam o que quiserem aí de política, de tudo, mas falou com a igreja, mexeu com a igreja, se deu mal. Irmãos, é verdade isso. E não é só uma questão de morte, porque eu não desejo a morte É questão que Jesus se defende. Ele sabe fazer isso, ele sabe aparecer para as pessoas, ou então ferir. Por quê? Porque está mexendo com ele. E aconteceu com Paulo. E pior, Paulo fez isso na ignorância, e até a morte dele não foi redimida essa ação de Paulo. Ou seja, Deus tirou o pecado, levou Paulo para o céu, mas que vai pagar, vai. Olha o que eu estou dizendo, que vai pagar, vai. Então isso é que é estranho. Você vai pagar por isso. E ele até o final da vida está pagando. Pagando o quê? Um sofrimento que ele imprimiu à igreja. Agora imagine o tamanho do sofrimento que ele imprimiu à igreja, porque ele viveu a vida inteira sofrendo, então não foi pouco o sofrimento que ele imprimiu. Paulo, portanto, era um homem acostumado a lutas, porque Deus prometeu luta para ele. Deus prometeu batalha, Deus prometeu enfrentamento. Eu estou passando um curso, amanhã eu vou passar a aula 2 de um camarada cristão chamado Pablo Marçal. Para falar a verdade, eu nunca assisti nada dele, né? Mas assisti só e comprei o curso, porque o curso é bom, eu assisti o curso tem seu valor, eu comprei e passei para os amados aí que estão num grupo, né? Coloquei lá no Ágape, quem disse sim, estou mandando, amanhã eu mando a lição 2. E aí o que acontece? O camarada, ele é contundente, aquele cara é, né? Ele fala assim, mas com contundência, assim, ele já chega assim, né? Os tempos mudaram um pouco. O tempo de mimimi, o tempo de pedir licença para dizer as coisas, eu já peguei esse tempo. Você que talvez tenha 40 anos de evangelho, bom, mas nasci no lar cristão, eu vi os pastores chegarem na casa dos meus pais falando sueco para pregar para a igreja. Meu pai era o intérprete. Essa época eu vi. Então, eu peguei um tempo que você tinha, é totalmente diferente. O tempo mudou. Esses caras hoje estão fazendo assim, pá, por quê? Porque o pedófilo está defendendo a pedofilia. Então hoje acabou essa história de o cara tem uma ideia. Você, por exemplo, deve ter visto o Twitter, não sei quem tem Twitter. Abre no Twitter e você vai ver a quantidade de vídeos americanos de gente chegando nas lanchonetes daquele movimento BLM, Black Lives Matter. Aí ele entra lá e obriga o camarada, assim, gritando com ele, obriga ele a abrir a mão, fazer assim,
contra o fascismo. Agora, essa é um gesto fascista. Imagine o que está o mundo. E obriga o cara a fazer aquilo. Aí o cara fala assim, eu não vou fazer não. Aí junta 5 gritando contra ele. O cara tem que ser muito macho para dizer que não vai fazer. No caso, mulher também, né? Mulher tem que ser muito macho, né? As pessoas hoje têm que assumir uma verdade, uma posição, porque os tempos mudaram. Você sempre leu a Bíblia, oxalá foras frio ou quente, mas como não és frio ou quente, e és morno, vomitar-te da minha boca. Tu vai ser vomitado de qualquer jeito. Porque os tempos não permitem o morno, nem lá, nem cá. É impressionante, não se trata de você escolher. Bem, hoje eu vou morno para a igreja. Hoje eu vou morno. Aí domingo que vem eu vou quente, né? Setembro eu vou ficar frio. Porque tem uns shows aí e eu vou ficar frio. Não existe isso. Ou vai ser vomitado por qualquer parte. Pela parte de lá, pela parte de cá, vai ser vomitado. O morno acabou. Então, assim, você vê essa história do apóstolo Paulo. Você vai sofrer. Beleza, vamos nessa. Eu falei do Pablo Marçal porque era a contundência dele. E essa contundência está tomando conta do mundo que a gente está vivendo. Ou é ou não é? Paulo disse, eu topo luta. Eu pergunto a você, você topa luta? Porque se você não for alguém que assume, você não vai ser respeitado nem pelos de Deus, nem pelos de lá, por ninguém. Entendeu? Você é obrigado no mundo que está a assumir. Porque se ninguém lhe respeita, nenhum lado lhe respeita. É preferível que você dê um murro em nome de Jesus do que seja passivo em nome de Jesus. É preferível. Eu não estou mandando você dar um murro porque não tem motivo. Mas se for o caso, é melhor que você dê um murro em nome de Jesus do que seja passivo em nome de Jesus. Porque acabou isso. A verdade é essa. Acabou. Para Paulo, como eu disse, ele comia a perseguição no café da manhã. Agora, olha o que Paulo inventou, irmãos. Colossenses 1, 24. Olha o que Paulo inventou. Quando eu digo inventou, foi o Espírito Santo, né? Mas olha o que o Espírito Santo inventou em Colossenses 1, 24. Em função da perseguição. Ele diz assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. O que resta? É isso que você está lendo. Eu me alegro nos sofrimentos e completo no meu corpo o que resta das aflições. Então, você sabe que Jesus levou na cruz sofrimento e dor, mas não levou toda. É isso que está dizendo o texto. Ou seja, eu completo os sofrimentos de Cristo. Não só Cristo sofreu, mas o corpo de Cristo também sofre. É isso que está dizendo o texto. Não existe contrário. Eu ainda digo assim, irmãos. O corpo de Cristo sofre para obedecer, sofre se desobedecer. Porque se tu desobedecer, o diabo pega você. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Ele, quando acha, ele não conta a conversa, ele traga mesmo. O sujeito não obedeceu, o diabo crau. O sujeito obedeceu, sofre obedecendo. É o que eu estou dizendo, acabou o tempo do morno. Se ele tentar ser morno, ele não vai conseguir como ser morno. Você está entendendo o que eu estou falando? E porque resta um pouco de sofrimento. Sofrimento de bancar as suas verdades, sofrimento de você sofrer mesmo perseguição e gostar. Sofrimento de obedecer e fazer as coisas. Recente eu estava conversando com alguém, numa situação bem difícil de relacionamento, e eu estava dizendo para a pessoa assim, o que você acha? Eu falei, não acho nada, não tem cura para isso. Vai aguentando até você melhorar. Tem certas coisas que aquilo é só para você comer dor, como a gente fala. Quem tem dor no nervo ciático? Uma pessoa que está aqui assistindo, eu acho que está, porque eu vi entrar, mas eu não sei onde está, é Camila. Camila, eu me lembro que, ela está lá, eu me lembro que Camila tinha uma dor aqui no nervo, foi curada, Jesus curou. Ela tinha uma dor aqui no nervo,
e passou por tudo que foi exame. Cadê o exame que dizia o que era? Dentista, né? Acho que Ângela também viu essa dor. Outra pessoa que foi curada de dor foi Ângela. Mas, especificamente, Camila, doía. E não tem solução. Você tem que comer dor mesmo e acabou. Até que Jesus curou. Então, parte disso aí, parte do que resta dos sofrimentos. Mas, engraçado, não tem nada a ver com peixe beta isso aí. Né? Graças a Deus que o peixe beta está lá tranquilo, né? E eu pregando sobre isso aí. Fique tranquilo que a gente chega lá. Só faltam 2 versículos. 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. Irmãos, quando o Senhor me acordou, na segunda-feira com essa palavra, Ele disse como é que eu devia pregar. Não só o que eu devia pregar. Ele disse, você vai pregar assim, assim, assim. Eu falei, tá bom. Aí, estou pregando como Ele mandou. Estou conseguindo até agora. Estou obedecendo. 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. Olha o que vai dizer aqui. Para impedir que eu me exaltasse, agora eu estou chegando ao miolo da pregação, ainda não cheguei. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Irmão, você não vê Paulo orando para parar o sofrimento em lugar nenhum na Bíblia. Paulo orou por causa de um espinho na carne específico. Então, quem é esse espinho na carne? A teoria do espinho na carne é muito clara. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Espinho na carne não é uma palavra, é a palavra grega aqui é sarquis. Ele é algo que atingiu o corpo dele, portanto não pode ser um demônio. É algo no nível da matéria. Se é o nível da matéria, é uma pessoa, um perseguidor. Provavelmente era um judeu que qualquer cidade que ele ia atrás dele, falando mal dele, jogando pedra nele. Provavelmente igual a Davi, que tinha Simei e Ziba para perseguir ele. Ziba, né? Simei. Então, provavelmente isso. Então, esse homem enchia o saco de Paulo, e Paulo disse, eu não aguento mais esse cara não. Senhor, me tira. Não tirar não. Foi a única vez que ele pediu para aliviar a barra. Senhor, alivia a barra. Não vou. Olha o que eu vou falar agora. Como é que está a sua vida? Aí, Senhor, tremendo. Eu vou te levar até o 3º céu. Eita, eu quero. Aí Deus solta um mensageiro, um espinho na carne, para ir pelas costas. Aí, choriçando a vida do cara, infernizando a vida do cara. Aí ele vai perguntar, Senhor, tira esse cara. Eu falei, se eu tirar isso, eu tiro a revelação. Porque é do tamanho da revelação que eu te dei, é o tamanho do sofrimento compatível com a revelação. Para você não ficar orgulhoso. Por que motivo, queridos? Porque a fraqueza de Paulo era orgulho. A minha fraqueza é orgulho. Várias pessoas têm essa mesma fraqueza. Outros têm fraqueza na área sexual, outros têm fraqueza na área da avareza, outros têm fraqueza na área da ansiedade. São 9 logismos, 9 fraquezas. Ou 7, mas vou botar 9, que são específicas dessas áreas. São fraquezas que nunca vão passar. Paulo nunca ia deixar de ser tendente ao orgulho. Então, quando aumentava a revelação, aperto do Senhor. E ele, em vez de dizer, Senhor, tira a revelação e tira o espinho, ele disse, deixa a revelação e mantém o espinho. E aí Deus fala, mas e agora? Graça para suportar o mensageiro. Graça para suportar. Então, irmãos, isso significa com você que Deus permite algumas coisas na sua vida porque Ele está te enchendo de poder. Então Ele aperta do outro lado. É assim que funciona. Para equilibrar você. Para você não ficar muito angelical. Para você ficar terrenal. Ele dá uma esticada para lá e uma esticada para cá. E aí tu fica bem
É por isso que algumas coisas acontecem sem explicação na nossa vida. Elas acontecem para a gente continuar sendo de barro, dependente do Senhor. Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus trabalha para te salvar, não para te fazer confortável. Para ser conforto mesmo, só quem dá a videira com essa cadeira bonita que a gente comprou, bem cara. Só esse carro tem conforto que você tem essa cadeira, né? Mas é isso aí, é assim que funciona. Mas agora vamos para o miolo. João 20, verso 26 a 28. O Senhor agora vai mexer com você de uma maneira tão poderosa. João 20, verso 26 a 28. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus promete graça para você enfrentar, irmão. Deus promete graça para você passar por essa prova. E talvez Deus prometa graça para essa prova nunca sair de você. Fica com graça aí o tempo todo aí, ó. Abasteça o seu tanque o tempo todo com graça. E quando passa, não passa nunca. Por que não passa nunca? Porque com Paulo não passou, por que contigo vai passar? Ninguém sabe disso, ninguém sabe. Pessoas que têm marido descrente, mulheres que têm marido descrente, eu vou orar a vida inteira. Quando? Nunca. Nunca. Tu fica com a graça, não fica com a resposta, fica com a graça. Toda pessoa que fica bem com a resposta, está errada. A gente tem que ficar bem com o respondedor. Não é com a resposta, é com Cristo. Nós já temos a pessoa que responde, nós não precisamos da resposta. É assim que funciona. Você tem a graça, você não precisa de nada mais do que a graça de Deus. Mas agora, aleluia, aleluia. João 20, verso 26 a 28. Uma semana mais tarde, aleluia, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Aleluia. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Aleluia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Irmãos, uma pergunta para você. Aleluia. A quem foi que Jesus apareceu? A quem foi que Jesus apareceu? As pessoas que o negaram. As pessoas que fugiram dele. A quem Jesus apareceu? Aqueles que deram as costas e foram embora. Foi a esses que ele apareceu. E o que foi que ele mostrou para se identificar? As cicatrizes. Por que Jesus não pregou novamente para se identificar? Por que ele não fez um milagre para se identificar? Por que ele não fez algum sinal miraculoso, não apareceu? Não. Ele mostrou as cicatrizes. E as cicatrizes são a identidade de que é Jesus mesmo. Irmãos, cicatrizes são marcas de quem foi à luta. Cicatrizes são a escrita da vida. A vida escreve em nós cicatrizes. A vida escreve em nós. E quem tem cicatrizes, viveu. Quem não viveu, é um peixe beta. Você conhece o peixe beta? O peixe beta? O peixe beta tem cada coisa impressionante. É um dos raros peixes que tem uns condutos embaixo da pele, que eu já criei peixe beta, claro, estou falando pelo que eu conheço, mas pelo que eu criei, muita gente aqui cria. O peixe beta pulou fora daquele frasquinho, não precisa de espaço, e ele fica lá 3 horas fora, e você pega de volta, põe, e ele não tem problema. Ele respira
dentro da água e fora da água. O peixe beta é um peixe que não exige muita coisa. Ele só exige uma coisa: ficar sozinho. Ele só exige uma coisa: ficar sozinho. Ele pode ser lindo, mas lindo sozinho. Ele pode ser o mais belo, mas se tu botar a fêmea, ele mata a fêmea. Se tu botar um companheiro, ele mata o companheiro. Aliás, ele fica inchado com um espelho. Você põe um espelho, a gente chama isso de aquecer o peixe, esquentar o peixe beta. Você põe lá, esquentou o peixe beta. Para quê? Para brigar. Eu já criava peixe beta, botava 2 para bater, ele matava. Ele mata mesmo. E uma coisa interessante é que é o macho que coloca o ninho com bolhas, né? Joga as bolhas em cima, você põe um plástico, alguma coisinha, bota as bolhas, fica parado na superfície. Aí você põe a fêmea do lado de fora. Aí depois que ele já botou lá as bolinhas todinhas, você pega, põe a fêmea dentro do aquário. A própria fêmea sai correndo do macho. Corre e não quer conta. E ele vai e bate na fêmea, bate. Aí depois que bate na fêmea, aí a fêmea desiste e aceita. Aí ele copula, ela lança os seus óvulos, aí ele fecunda e você tem que tirar a fêmea, senão ele mata a fêmea de novo. Aquela pessoa que não quer cicatrizes, que foge das cicatrizes, foge da vida, ela vai viver como um peixe beta. Ela quer isolamento, mas ela quer beleza. Ela quer o espaço dela. Ela quer as coisas como ela quer. Ela exige que a igreja se adapte a ela. Ela exige que as pessoas não façam aquilo que ela não quer que elas façam. As pessoas têm que se adaptar ao peixe beta de Jesus. Aquela pessoa que exige, mas não quer viver. E agora eu vou começar a falar para você sobre sua vida. Jesus mostrou as cicatrizes dele, não foi? Ele voltou para onde? Para quem o havia traído. Ele voltou para onde fosse o último lugar para voltar. E foi o primeiro. Foi o primeiro. Você sabe que você não pode se envergonhar da tua história? Porque a tua história e as cicatrizes, as tuas cicatrizes são a tua história. As tuas cicatrizes são você. Só você tem as suas cicatrizes. Só você tem as tuas feridas. Duas pessoas que viveram a mesma coisa, interpretaram diferente a mesma coisa, têm feridas e cicatrizes diferentes. Dois filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que viveram ali, a vida que eles viveram, cada um tem feridas diferentes, cada um tem reações diferentes, cada um são pessoas diferentes. A vida que você tem, ela não é provada pelo que você fala, ela não é determinada por aquilo que você expressa, são as suas cicatrizes que dizem quem você é. A sua identidade está nas tuas feridas. Você já viu a história da borboleta e da lagarta, né? A lagarta, se você quiser salvar a lagarta, você for lá e fizer um cortezinho, ela não vira borboleta. Aquela força contrária a ela, obriga ela a fazer uma força, então é ação e reação, e ela vai desenvolvendo os músculos, e daqui a pouco a estrutura óssea está adequada, e daqui a pouco ela consegue romper aquele casulo, ela voa. Né? Ou seja, aquilo que é contra ela é a favor dela. Aquela esposa que tem um marido que gostaria que fosse outro, desenvolveu vida de oração por causa daquele marido. Aquela esposa que viu que o filho, a mãe que viu que o filho precisava que ela largasse o emprego, ela largou o emprego por causa do filho e só virou mãe por causa daquele filho. É a ferida, é a cicatriz. E um dia a pessoa vai contar, ela conta como: eu tive que largar o emprego, meu marido é assim. Não,
A tua identidade é exatamente o que você viveu. Ninguém viveu o que você viveu. O apóstolo Paulo diz: eu me glorio nas fraquezas. Meu casamento acabou. É você, meu querido. Você não é o que você gostaria de ser. Você é o que você é, através das tuas cicatrizes. Se você chegar e for contar a história e mostrar, eu sou isso, é exatamente isso que você é. O que você viveu. Aquilo que Deus curou quando você aceitou a graça sobre você. Fechou a cicatriz e você disse: por que foi assim? Foi para você ser o que você é. É só você agradecer a graça. A história de Paulo é isso. A história de Paulo é ele olhar e falar. Porque, irmãos, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, que era companheiro dele. Lucas chegou para ele e falou: Paulo, deixa eu te contar um negócio. Você está sabendo da história de Ananias? Os que foi. Rapaz, não vou nem te contar, você é muito novo convertido. Não, para falar, rapaz. Ah, Paulo, não vou. Depois eu te conto. Não, rapaz, pode falar. Besteira, rapaz, eu sou servo de Deus. Cara, é o seguinte, quando Deus falou com Ananias, mandou, foi convencer Ananias a orar por ti, Ananias não queria ir, não. Tu é bicho brabo. Ele ficou com medo. Sim, e daí? E daí que Deus falou um negócio para ele que eu não sei se ele vai gostar, não. Lucas era colega de Paulo, o autor do livro de Atos. Se for o que ele falou, rapaz, pode falar. Eu falo mesmo, tu aguenta? Tu vai sofrer até o fim da vida. Tu vai apanhar até o fim da vida. Ah, tô nem aí, rapaz. Tô nem aí. Tô nem aí, naquele dia. No outro dia, pau. No outro dia, pau. No outro dia, pau. Por acaso ele orou para tirar isso? Não. Foi formando cicatrizes e ele disse: eu sou o pior pecador porque persegui a igreja. Ele explicou aquilo que ele tinha feito. Eu sou isso. Deixa eu falar algumas coisas mais fortes, se você acha que está forte. Só os frouxos não têm cicatriz. Só frouxo não tem cicatriz. Acabou o tempo dos frouxos. A tua história está na ferida. Se você não tem ferida, é um peixe beta. É um peixe beta. Bonitinho, mas sozinho. O erro está nos outros. Mas também o amor está nos outros, o relacionamento está nos outros, você não tem nada. Não tem nada. As tuas feridas, queridos, são só tuas, elas contam a tua história. E eu vou dizer uma coisa, não é o que fazem com você que torna quem você é. É como essas feridas fecham, as marcas que ela constrói em você, que faz você contar a sua vida. Jesus usou o que para dizer quem ele era? As cicatrizes dele. Mas agora eu vou ler Zacarias 12, verso 10. Quando Jesus vai ao céu, Zacarias 12, 10, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Ele vai colocar na tela também. Olha aqui uma coisa. Zacarias 12, verso 10. Diz o texto: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, por quem lamenta a perda do filho mais velho. E Zacarias 13, verso 6. E assim eu encerro a citação bíblica e nós vamos orar. Zacarias 13, 6 diz: se alguém lhe perguntar, que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Preste atenção. Jesus sobe aos céus, se apresenta ao Pai, volta, Tomé não crê. Os discípulos estão trancados com medo. Jesus vai até eles sem condenação e mostra a cicatriz. Depois ele vai embora e leva essa mesma cicatriz que ele já estava com ele. E o tempo passa, a igreja vence, Jesus vem, chama a igreja sobe com ele, e ele vai voltar com a igreja para julgar o mundo
Israel está num combate ferrenho chamado Batalha de Meguido, ou Armagedon, ou Armeguido, ou Armagedon na linguagem portuguesa. E está lá aquela batalha, e ali naquele dia em que Israel não tem mais solução, o sangue está pela boca dos cavalos, Jesus desce pelo trono, e pisa nos montes de Jerusalém. Você já viu a foto, né? Ele pisa assim, e na hora que ele pisa, o monte abre. Mas só que quando ele vem, eles veem ele e dizem assim: quem é esse? Quando eles veem as feridas de Jesus, eles sabem, é ele que a gente feriu ele. A identidade está na ferida, meu amado. Você precisa ser amigo da sua história, amigo da sua ferida, para explicar a sua ferida como a história da graça de Deus manifesta em tua história. Eu não posso olhar para a minha vida e esconder o que eu vivi. Eu não posso esconder o que eu vivi. O que eu vivi me salvou. O que eu vivi me salvou. Me libertou. Me ensinou que não tem ninguém que bata no peito e diga: eu sou bom. Não existe bom diante de Deus. Existe a graça derramada para alguém ficar em pé. Ninguém fica em pé porque é bom, fica em pé por causa da graça de Deus. Existe uma história na sua história, mas a única história que é história é aquela que você olha e fala: aqui é minha história, está aqui minha cicatriz. É a hora que você estica a tua história e diz: isso sou eu. É o que você é. Mas eu queria ser Fernanda. Mas eu queria ser o fulano. Olhe para a tua cicatriz e diga: Jesus, cura a minha ferida, porque eu quero ter a minha história com a minha cicatriz. A sua cicatriz do seu casamento, do seu filho nas drogas, do seu filho na igreja católica. É ferida isso? Nem sei se é ferida. Oh, uma cicatriz. Sou o que eu sou. É o que eu sou. E o que eu sou com a graça de Deus. Amém? Eu queria orar agora. Eu queria que Deus curasse essa noite pessoas que são contra a sua história. Eu queria orar agora. Eu queria pedir que Fernanda, quem está aqui, Rafael, está precisando estudar, não veio, está lá em Guarajuba, estudando muito, né? Aqui Fernanda vai também orar, colocar as mãos, vai Cláudio colocar as mãos, o Wellington também colocar as mãos, presbitério, né? Lucas não está aqui, está de rinite, não pôde vir, mas depois eu vou pedir que os líderes também façam isso, tá? Mas eu vou começar com eles três, Fernanda como líder, pastora, e Cláudio. A gente vai orar agora. Eu queria que você curvasse sua fronte agora. E nesse momento que você curva sua fronte, você vai começar a agradecer a Deus pela sua história. Você pegue da parte pior, que você acha pior, tá? E começa a dizer: Senhor, eu agradeço porque eu adulterei. Senhor, eu te agradeço porque eu bati aquele carro e meu primo morreu naquele acidente. Senhor, eu te agradeço porque aconteceu isso. Comece logo cavernoso, tá? Porque não existe nada que Jesus não venha curar. E a cura dessa noite não é deixar de doer. A cura nessa noite é você dizer: isso sou eu, isso é minha história e essa é minha identidade. Eu sou essa cicatriz curada. Essa é a palavra de Deus para você. Eu sou essa cicatriz curada. Aleluia. Eu vou orar aqui agora e daqui a pouco eu vou pedir que os líderes também se levantem e coloquem as mãos sobre as pessoas. Comece a orar agora, só colocar as mãos de forma rápida sobre todos. Bendito Senhor, bendito Salvador, bendito Deus. Espírito de graça e de súplica, Espírito de Deus. Senhor, a luz do Senhor abriu a mente para compreender a identidade da história com a cicatriz. E eu quero pedir que o Senhor venha, Senhor, passar agora do teu bálsamo, Senhor.
aquele que se ressente de um passado, de um relacionamento, aquele que ressente-se de um filho que deixou na rua, aquele que se ressente, meu Deus, de uma demissão, aquele que se ressente de coisas, mas nunca te agradeceu, aquele que nunca permitiu que a graça fosse até esta área de sua vida. Eu peço que agora o Senhor venha com a tua graça, Senhor, sobre estas vidas.